A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. E nós estaremos hoje no ar. Deixa eu tirar o som daqui, que coisa horrível. Agora sim. Né? Neste dia lindo, nesta manhã maravilhosa, de céu azul, sol a pino, mas um frio que dá dó. Em compensação, do outro lado da nossa tela, nós temos aqui uma pessoa que está num calorzinho gostoso, que dá até inveja da gente, porque lá só faz sol. É a terra do sol. É uma maravilha. Nós hoje estaremos batendo um papo aqui, numa entrevista com Valéria de Castro, musicoterapeuta, psicodramatista, psicomotricista relacional, especialista em autismo e educadora somática. Ela tem tantos títulos que não cabe quase na folha de papel. Mas vocês terão o prazer. Hoje nós vamos tratar de um assunto específico, que é a musicoterapia. Uma nova ciência que está aí sendo feita. Aliás, não é nova, já tem algum tempinho. Né? E nós vamos bater este papo gostoso aqui com a Valéria, que é de Petrópolis. Bom dia, Valéria, tudo bem? De Petrópolis para Fortaleza, é a nossa cidade exportando profissionalismo para o país. Bom dia, tudo bom com você? Tudo bem, é um prazer vê-la novamente, bater este papo gostoso aqui com você e levar aos nossos ouvintes alguma coisa que possa ajudá-los na musicoterapia. Primeiro, eu quero muito agradecer poder estar aqui. Para mim, é uma emoção. Tá em Petrópolis, ainda que virtualmente, né? Voltando à minha terra querida, por onde comecei o meu caminho profissional foi aí, fazendo a enfermagem na UCP, e todo esse caminho que foi traçado até chegar à musicoterapia começou a partir da enfermagem. Então, assim, eu costumo dizer que hoje eu sou uma musicoterapeuta, mas quando eu recebo meu paciente, o meu pensamento vai todo seguindo os passos que a gente segue na enfermagem, pensando num plano de cuidados. É muito interessante. Eu sou grata demais à minha cidade por ter me proporcionado tanta coisa, assim, tanta coisa boa. E é gostoso. A internet nos proporciona esse contato, nós levarmos através do Facebook da Rádio Imperial de Petrópolis. Quem quiser, é só entrar lá, Rádio Imperial de Petrópolis, entra no Facebook da rádio, nós estamos ao vivo e a cores lindos de viver. Não é? Isso não quer dizer que não estejamos na rádio também, é só no dial 1550 ou então através do Radiosnet, rumo a 1 milhão de ouvintes. Isso é um marco que estaremos batendo em breve e que será histórico para a nossa rádio, que é a mais ouvida da região serrana. Muito bem, Valéria. Vamos ao primeiro item. O que é a musicoterapia e para o que serve a musicoterapia? A musicoterapia, a gente vai falar primeiro, eu vou falar da música, para a gente poder entender como é que você chega, né? Então, assim, a gente sabe que a música, quando ela é processada no sistema nervoso, né, a partir de um determinado local. Tá? Então, ela entra através do córtex auditivo. Mas a gente imagina a música, assim, sabe aquela técnica em arte que a gente coloca, assim, uma tinta e pinga água e a tinta vai se espalhando? Uhum. Existe uma técnica que a gente faz isso na arte, e é mais ou menos o que acontece com a música no nosso córtex cerebral. Ela entra por um determinado lugar, mas ela atinge todos os outros
Então, ela vai fazer bem a memória, a música por si só. Então, assim, você faz contato com emoções, faz contato com sua história. E foi após a Segunda Guerra Mundial que a musicoterapia começou a entrar, a música começou a ser utilizada como musicoterapia. Então, o que vem a ser isso? Para começar, a musicoterapia só pode ser feita enquanto musicoterapia por um musicoterapeuta. Porque a gente utiliza som e os elementos da música, que são ritmo, harmonia, melodia, como possibilidade de estar encaminhando esse paciente em direção à sua saúde, em direção às suas demandas. Então, assim, é uma técnica autoexpressiva, então qualquer expressão sonora, musical, corporal, através de desenhos, através da fala, qualquer expressão que venha por parte dessa pessoa que a gente está atendendo ou do grupo que estamos atendendo, forma-se um ingrediente básico para a gente poder traçar um plano de atendimento, que eu chamo de plano de cuidados, essa pessoa. Então, assim, é uma técnica autoexpressiva focada, pautada nas demandas da pessoa que a gente está atendendo ou do grupo que a gente está atendendo. Então, assim, a gente vai fazer uma leitura de todo que a gente chama do panorama sonoro da pessoa, para saber as músicas de preferência, os sons, o que gosta, o que não gosta, e vai se utilizar disso durante as sessões de musicoterapia. Perfeito, Valéria. Agora, a música é só instrumentalizada ou música cantada também é utilizada? Não. Música cantada também. A gente tem que saber que nossa voz e nosso corpo são nossos primeiros instrumentos de expressão. Então, a gente usa muito a voz, usa muito esse corpo como expressão. Eu, como sou psicomotricista e psicodramatista, eu fiz um casamento entre essas três, musicoterapia, psicomotricidade e psicodrama, no atendimento das pessoas, usando conceitos e algumas técnicas que casam entre si, sabe? Então, assim, dentro da musicoterapia, a gente pode usar a técnica auditiva, então, assim, a gente vai colocar a pessoa para escutar músicas e depois conversar, ou ela pode cantar, assim, embora a gente tenha tudo determinado na sessão, a gente vai seguindo os passos que a pessoa ou o grupo estão encaminhando na sessão, porque a demanda é sempre do outro, não a sua, de musicoterapeuta. A gente tem a improvisação, então a gente canta, a gente toca. O musicoterapeuta precisa ter conhecimento musical e tocar pelo menos um instrumento. O cliente não, ele não precisa saber tocar nada. E é incrível que uma das técnicas que é de composição musical, isso assim, até as pessoas ficam meio que perplexas com o que elas conseguem compor. Eu costumo utilizar uma experiência musical que eu chamo de cantando histórias, onde eu faço uma provocativa e a pessoa vai falando e a gente vai juntas musicando aquilo que a pessoa está falando. E no final sai uma melodia com uma harmonia legal. Uma coisa interessante da gente saber que na musicoterapia o principal não é a estética, não há preocupação com a estética, a menos que a pessoa queira. Então, assim, como é uma prática terapêutica, a gente não vai falar, você está desafinado, eu estou tocando em dó, você está cantando em sol sustenido, entendeu? Não existe isso. Não existe. O que vai importar ali é a expressão da pessoa, é o que a pessoa está querendo trazer como ferramenta, como ingrediente para a nossa sessão, para a gente poder, então, desenrolar a sessão. Então, não há certo e errado.
E não importa também o ritmo. O ritmo não importa o que você diz assim, no sentido de estética, não, isso? Foi essa? No desenrolar da Não, processão. importa. Assim, por exemplo, normalmente, como o ritmo, esses elementos da música, ritmo, harmonia e melodia, eles são vinculados diretamente à nossa natureza humana. Se a gente pensar direitinho, a primeira coisa que o feto escuta e sente são os sons do sangue passando nas artérias da mãe, o batimento cardíaco da mãe, isso tudo é sentido e percebido ainda no útero. Então, o ritmo, a harmonia e melodia estão sempre presentes, porque são natureza humana. Se você pensar que você está aqui ouvindo uma música, principalmente o ritmo, na hora que começa uma música muito ritmada, vocês estavam tocando aí a música, eu já estava aqui com meu pé batendo. É praticamente impossível a gente não seguir, de alguma forma, o ritmo que está sendo tocado. Então, o ritmo é trabalhado normalmente, dependendo da demanda da pessoa. Nas primeiras sessões, eu vou trabalhar especificamente o ritmo, com instrumentos percussivos, de uma forma leve, para que a pessoa possa ir se soltando. Então, é raro eu, numa primeira sessão, trabalhar questão de improvisação, onde a pessoa pode cantar, pode tocar, pode fazer improvisando. Não há nada ali certinho para fazer, não. A pessoa improvisa. Eu vou trabalhar primeiro o ritmo, para que a pessoa possa encontrar o movimento. Na realidade, se a gente for trazer para a musicoterapia, né, e da forma como eu estou usando, usando os conceitos de psicodrama também, é um convite para que a pessoa encontre o próprio ritmo, para que encontre a própria harmonia, para que encontre a própria melodia, né? Que melodia toca a sua vida. Como é que isso é tocado em você? Uhum. Através do ritmo que a pessoa tenha mais afinidade, você consegue entender, vamos dizer assim, o temperamento ou o problema que a pessoa está vivendo? Sim, essa que é a diferença, né, de uma pessoa que está simplesmente aprendendo um instrumento, que é ótimo, e a pessoa que está fazendo uma sessão de musicoterapia, né? Todos esses elementos são trazidos exatamente para isso, para a gente poder juntar um pouquinho com as demandas que a pessoa traz. Então, assim, vai depender muito da pessoa que a gente está atendendo. Então, assim, existe a musicoterapia neurológica, né? Que a pessoa vai trabalhar muito ritmo para que faça a pessoa entrar no ritmo e melhorar as funções motoras, né? Eu atendo bastante, meus pacientes normalmente são adultos, embora atenda criança também, são adultos, pessoas idosas, quadros de depressão. Te perguntar agora, para quem é indicada a musicoterapia? Para todo mundo. Há alguns casos, assim, né, que citados até em livros do José Davidson, que foi até um supervisor meu, que a gente tem que tomar cuidado, porque a musicoterapia, de repente, pode não fazer tão bem a determinadas pessoas. E é a pessoa que vai falar isso. E é uma pessoa que, por exemplo, tem horror à música, detesto. Existe gente que tem horror à música. Essa pessoa também raramente vai chegar na musicoterapia, porque, obviamente, ela não vai procurar algo que ela já de início já não gosta, né? Mas, assim, desde crianças, desde a gestante, existe um trabalho lindo. Até uma colega minha de musicoterapia, a gente começou a fazer esse trabalho, que chama Sons de Amor, é um trabalho dela, que é um trabalho com gestantes. Então, a gente começa a preparar o nenenzinho, ainda lá, a mulher ainda gestando essa criança, começa a preparar todo esse caminho sonoro musical,
preparando o que ela chama de enxoval sonoro musical para essa criança. Então, assim, é desde o nenenzinho até cuidados paliativos. E isso, Valéria, influencia no futuro a essa criança a apreciar a música? Apreciar a música, e o nosso objetivo, nesse caso, não é nem apreciar a música ou não, é que possa, de alguma forma, estar formando ali um vínculo terapêutico, um vínculo afetivo com a mãe. Certo. Entendeu? O importante nesse trabalho é o vínculo afetivo que se coloca. Eu há muito tempo ainda aí em Petrópolis, eu nem sonhava, eu costumo brincar que a musicoterapia estava na minha vida sem eu saber que estava. Porque desde a época dos hospitais, que eu utilizava, isso aí é importante, né? Eu sempre utilizei a música, mas a música na terapia, no cuidado. O musicoterapeuta usa a música em terapia, ela é o instrumento terapêutico do musicoterapeuta. Há uma diferença aí, né? Uhum. Então, assim, foi isso que você me perguntou? Respondi a sua pergunta? Perfeito. Como que se aplica a musicoterapia, Valéria? Olha, são sessões, né? Que normalmente de 1 hora e meia, vai depender muito do paciente que você está atendendo, mas normalmente qualquer sessão segue um momento de acolhimento, que normalmente é feito através da música. Em adultos, como eu atendo bastante, quando eu atendo crianças, eu uso a música já no bom dia. Dependendo da criança que eu estou atendendo, eu já vou lá na recepção pegar e trazendo com a música. Vou pegar a criança na recepção já trazendo, cantando. Isso se for criança. Então, tem um acolhimento. Esse, para a criança, seria o acolhimento. Né? Para o adulto, normalmente, eu faço um acolhimento verbal, perguntando como é que você está chegando, para a gente poder seguir. Então, a pessoa fala um pouquinho, esse é o momento do acolhimento. Normalmente, trazendo um pouquinho da sessão anterior, como é que ficou, como é que foi. E aí vem o desenrolar mesmo da sessão. Que dependendo da demanda da pessoa naquele dia, é muito, muito interessante que às vezes a gente tem preparada aquela sessão. Eu sou uma musicoterapeuta muito flexível. Eu não vou, eu preparei isso, então é isso que eu vou fazer hoje de qualquer maneira. Não, isso não existe. Então, assim, dependendo da demanda da pessoa, eu vou começar usando o corpo, e depois partindo do corpo para algum instrumento, e vou usar as técnicas, os métodos da musicoterapia, né, que na realidade são experiências dentro da musicoterapia, experiências musicais, que são a improvisação. Agora, quais são as técnicas da musicoterapia? Existe uma coisa que a gente não vai entrar em detalhes agora, o que é método para um chama técnica, é só título de... Então, vamos chamar de experiências sonoro-musicais, que são a improvisação, a técnica de composição, que eu estava falando antes, né? A técnica receptiva, que é a técnica onde você coloca a pessoa para escutar, e aí depois a pessoa vai e conversa a respeito. Então, a gente vai utilizar essas vivências de acordo com aquilo que a pessoa está trazendo. Então, assim, por exemplo, eu estou atendendo um grupo que eu chamo de Cuidando do Cuidador. São pessoas que eu atendo no meu consultório, né? E a gente fez uma técnica, uma vivência musical muito interessante nessa semana que passou, que foi o tal Cantando a História. Então, eu comecei com um trabalho de corpo, então, assim, acolhi o grupo. Como é que desenrolou essa sessão? Acolhe-se o grupo, cada um traz um pouquinho do que foi, do que está trazendo para aquela sessão. A gente faz um trabalho de corpo, assim, no meu caso, tá? É assim que eu atendo. Faz um trabalho de corpo, para fazer uma consciência, para a pessoa chegar ali realmente.
e estar presente de verdade ali naquele momento, né? E começamos a fazer um trabalho de voz, sem instrumento, sem nada, só um trabalho de voz. E aí, contando a história, né? Eu começo a falar, era uma vez, e cada uma vai trazendo uma frase ou um sentimento, e a gente vai, então, trabalhando a composição, através daquilo que as pessoas... É uma composição em grupo, é muito lindo, e saiu uma música, assim, super interessante. Uhum. Valéria, mais uma curiosidade. Essas sessões são sempre em grupo ou tem sessões individuais? Tem individual. Tem individual. Eu tenho pessoas que eu atendo em domicílio e é individual. Uhum. É individual. Uma das pessoas que eu atendo em domicílio fazia antes, inclusive, em grupo. Mas, devido a demandas da pessoa, eu fiz o caminho inverso, foi para o individual. Uhum. Havia uma necessidade, uma demanda da pessoa para que se fizesse essa sessão individual, para ela poder trabalhar essa expressividade, trabalhar todo esse potencial criativo, expressivo que ela tem. No grupo ela recolhia, ficava muito, muito assim dentro mesmo dela, sabe? E então você pode ser individual, pode ser em dupla, pode ser em grupo. Eu não gosto de trabalhar grupos maiores do que 4, 5 pessoas. Disperso. Porque isso, e assim, dispersa, e eu não consigo dar atenção necessária para cada um, porque embora seja grupo, é o que eu falei, a demanda é de cada um. Então, assim, a demanda é do grupo, mas a gente tem que lembrar que cada um ali é um, né? Então, a gente tem que ter... Você forma os grupos por semelhanças vamos dizer, de problemas de terapia? Não. Não. O grupo é... O grupo ele é formado assim, eu lanço qual é o objetivo do grupo. Por exemplo, tem esse grupo do Cuidando do Cuidador. Então, o público-alvo, vamos dizer assim, foi profissionais da saúde e educação. Então, é um grupo que eu atendo 2 psicólogas e uma médica. Então... 3 psicólogas, que uma está viajando. São 3 psicólogas e uma médica. Uhum. Então, assim, esse grupo já é um grupo que está meio fechado, que é um grupo que já está... São 4 pessoas, né? E é um grupo que já está muito com um vínculo afetivo muito grande, e com um vínculo terapêutico comigo muito grande. Então, assim, já se conhecem, as histórias já são conhecidas, a gente tem um contrato, obviamente, um contrato de sigilo. Então, o que se fala lá, está lá, não sai de lá em hipótese, e fica lá. E fica lá, não sai de lá de jeito nenhum. Então, os grupos são formados dessa forma. Muitas vezes a gente forma um grupo, eu lanço qual seria o objetivo daquele grupo, né? E muitas vezes isso vai mudando de acordo com quem chega. A procura é maior de homens ou de mulheres? A procura é maior de mulheres, de homens para o individual. Para o trabalho individual. Interessante isso. É interessante porque, assim, até nas oficinas que eu faço, né? Se olhar nas oficinas, tudo que eu coloco no Instagram são coisas autorizadas, né? Então, nada assim de setting mesmo terapêutico, não. E nas oficinas que eu faço, inclusive assim, de trabalho corporal, de conscientização, se você olhar, às vezes tem 4 mulheres e um homem apenas, ou 2 homens, que normalmente fazem parte desse mundo terapêutico, né? Das terapias. Uhum. Quando você atende grupo, pode ter homens e mulheres no mesmo grupo? Pode. A escolha é engraçada, porque assim, a forma como vai se montando as coisas é que o próprio grupo vai definindo. E a própria pessoa que vem fala, opa, isso aqui não é para mim, não.
E às vezes vai para o individual, para o trabalho individual. Isso não dá para mim aqui em grupo, não, entendeu? Meio que, por exemplo, no caso do homem, né? Nossa, você aqui, único entre muitas. Bendito é o fruto entre as mulheres, não vai dar muito para ficar por aqui, não. Exato. Valéria, quais os principais instrumentos usados para a aplicação da musicoterapia? Todos. Instrumentos musicais? Todos. O que tiver. Tem não tenho por aqui. Chama Egg Shake, que é um ovinho. Tem um caso, inclusive, um professor meu que foi muito engraçado, que ele foi atender um grupo grande de idosos, sabe, numa instituição. E ele saiu distribuindo. Normalmente a gente trabalha com instrumentos de ritmo, instrumentos percussivos no momento desse, né, de grupo grande. E aí tinha uma pessoa lá no grupo que falou para ele, mas eu não sei tocar nada. Ele pegou o ovinho, que é um chocalhozinho, sabe, o ovo. E falou, você toca ovinho? Então pode tocar ovinho. Então, assim, tudo que saia som. Eu, por exemplo, eu tenho minhas bolas de trabalho corporal no consultório, que muitas vezes viram instrumento de percussão. A pessoa, às vezes, pega a bola e começa a bater na bola, como se fosse um tambor. Então, assim, tem os instrumentos, né? Dependendo do que você vai propor no dia, você vai usar mais um instrumento melódico, mais um instrumento percussivo, enfim. Mas, na realidade, qualquer instrumento pode ser usado. Tem alguns instrumentos, principalmente com criança, que a gente fabrica junto com a criança para fazer um chocalhinho, um caixinha de iogurte e feijãozinho dentro, aí cola e faz um... Então, assim, tudo de onde você possa extrair o som. Então, eu costumo dizer que os principais instrumentos que eu uso já de início são o corpo, até para percussão corporal, são o corpo e a voz. E os outros instrumentos musicais. O que tiver, tá valendo. Eu não sei se é porque eu gosto muito de piano, mas o piano eu acho que deve acalmar mais, não? O piano acalma, mas o piano pode também trazer algum confronto com alguma emoção, dependendo da música. Por isso que é importante a gente saber a música, esse panorama sonoro da pessoa, né? Para saber qual é a música que a pessoa gosta, qual é aquela música que evoca uma ou outra emoção, para a gente poder saber, entender mais ou menos como aquilo vai funcionar na pessoa através da observação. Essa música, ela, vamos dizer, músicas que já existem, que já estão na praça aí rolando por aí. Sim. Elas também são usadas ou só aquelas que são feitas na sessão? Não. Nas sessões são usadas essas músicas também. Por isso que a gente faz todo um panorama do que gosta e do que não gosta. Então, são usadas, e muitas vezes a gente pode usar uma técnica de recriação, que é a pessoa cantar a música que já existe. Isso já é uma recriação, é você que está cantando a música que já existe, e você pode criar em cima da música que já existe. Uma paródia. Fazer como se fosse uma paródia. Então, por exemplo, uma pessoa que eu atendi, aquela música, esqueci, do Jota Quest, acho. Ei, dor, eu não te escuto mais. Sabe qual é essa música? Uhum. Você não me leva a nada. A pessoa, por intuição própria, por sua criatividade, começou a cantar, ei, dor, eu não te aguento mais. É porque tem músicas que já falam diretamente para a gente, né? Parece que se acham em momentos da nossa vida. Exatamente. É você inserido ali dentro dela. Pois é, depende do momento que a gente esteja, aquela letra, às vezes, diz muito para a gente, né? Isso realmente diz totalmente. Assim,
é incrível que, assim, algumas músicas que em alguns momentos difíceis conseguiram tirar a pessoa daquela condição em que estava. Agora que a pessoa já não está mais naquela condição depressiva, de pânico, enfim, de uma ansiedade muito, muito grande, nesse contexto atual, a pessoa não gosta de ouvir a música. Uhum. Porque remete àquele momento. A um passado, a um momento em que, naquele momento, a música era a única coisa que tirava ela. Mas hoje vai lembrar de um momento que não foi interessante vivenciar, né? Então, assim, a música... Sim, pode continuar. Então, assim, é interessante a gente entender como que a música permeia toda a nossa vida, desde lá até, acho que até o último suspiro. É como diz o velho samba, né? Quem não gosta de samba, mau sujeito não é. Ruim da cabeça ou doente do pé. Exato. Todo mundo gosta de uma música. Exatamente. É possível que não goste. Valéria, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial, a gente volta já para o segundo bloco. Segura aí. O Paulo, manda lenha. Imperial Petrópolis. Imperial AM, a nossa rádio. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro, pioneiro no ramo de planos funerários em Petrópolis. A confiança do nome Rui Ligeiro é a marca registrada de tradição, credibilidade e tranquilidade em plano de assistência funeral e funerárias em Petrópolis. Com a mais ampla cobertura através de suas funerárias conveniadas, Oswaldo Cruz, Casa Múcio e Funerária de Itaipava. Não cobramos taxas adicionais por dependentes ou por idade e nenhum valor quando o plano está na carência. Somos o único plano de assistência funeral na região que tem capelas mortuárias em Petrópolis e em Itaipava. E quando você ouvir falar, este é o mesmo plano, ou somos do mesmo plano, certifique-se. Além de pioneiro, somos o único que leva a marca Rui Ligeiro e não possuímos filiais ou outros planos similares. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama terá que fazer por você amanhã. Venha nos visitar, agora em São José, Rua Paulo Franco Werneck, 535. Telefone 2224-4909 ou 2224-4905. Quer ter um ato simples de amor e solidariedade que ajuda a salvar muitas vidas? Participe da campanha Católico Sangue Bom e Doe Sangue no Banco de Sangue Santa Teresa. A doação pode ser feita todos os dias de 7 às 18 horas, inclusive domingos e feriados, no novo endereço do Banco de Sangue, que agora fica na Rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. Mais informações pelo telefone 2245-2324 e o WhatsApp 992729416. Apoio Imperial AM. Segurança, conforto e o melhor da tecnologia japonesa em um só carro. Ative a sua atitude com as melhores condições na Nissan Keiko. Novo Nissan Kicks Advance 2024, com taxa zero. E as 3 primeiras revisões inclusas. Isso mesmo! Faça seu test drive em uma de nossas concessionárias e experimente o melhor da tecnologia japonesa. Keiko Caxias, Rodovia Washington Luiz 1375, telefone 2433-8000. Keiko Nova Iguaçu, Avenida Governador Roberto da Silveira, número 217, telefone 2433-5000. E Keiko Campo Grande, Estrada do Monteiro, número 540, telefone 3514-4500. Nissan Keiko, o melhor negócio, o melhor atendimento, o melhor jeito de ser Nissan. Consulte condições na concessionária. No trânsito, escolha a vida. Você que busca uma universidade presente mesmo à distância, venha fazer o vestibular UCP 2023, que oferece 7 cursos de graduação no ensino à distância. As inscrições foram prorrogadas até 26 de julho e as provas até 28 de julho. Inscrições e informações no site vestibular.ucp.br. A universidade que há 70 anos pensa no seu futuro. 1550. Imperial. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bem, ouvintes da nossa Rádio
Imperial, nós estamos aqui com o nosso programa Nós Servimos. Hoje estamos batendo um papo, entrevistando Valéria de Castro, musicoterapeuta, psicodramatista, psicomotricista relacional, especialista em autismo e educadora somática. A Valéria, ela é petropolitana, estamos falando com ela lá de Fortaleza, no Ceará, da Terra do Sol. Ah, meu Deus! A praia de Iracema ainda continua linda, Valéria? Continua linda. Né? Continua muito linda, é. Aquela praia do futuro também é uma coisa maravilhosa, meu Deus do céu, que delícia. Muito bem. Venha visitar. Venho. É que atualmente está todo mundo nadando no dinheiro, sabe? Tá mesmo. Um país que o dinheiro rola, então eu estou esbanjando outras. É verdade. Pois é. Valéria, como é que é feita uma sessão de musicoterapia? A musicoterapia, né? A gente normalmente divide a sessão entre acolhimento, desenvolvimento e compartilhamento. Então, assim, a gente acolhe o paciente, a gente tem o desenvolvimento, o desenrolar mesmo da sessão, que aí, assim, eu montei as sessões parecidas com o psicodrama, né, que tem o acolhimento, esse desenvolvimento da sessão, e sempre depois, como eu trabalho com adultos, eu paro um pouquinho para o compartilhar, para saber o que fez sentido ali para a pessoa, como é que foi poder estar fazendo isso. Quando a gente trabalha a técnica de composição musical, é interessante, porque as pessoas ficam assim tão encantadas com a produção, assim, gente, eu não toco instrumento, e às vezes a pessoa entra comigo no piano mesmo. Eu falo, toque o que você quiser aí que eu te acompanho. E saem umas coisas assim muito interessantes, porque a pessoa vai tocando alguma coisa e eu vou entrando com alguma harmonia, alguma coisa que dê um sentido musical ali, né? Então é muito interessante, é muito interessante. E aí é importante parar um pouco no final. Muitas vezes eu peço que a pessoa desenhe ou escreva um pouquinho sobre como foi aquela sessão, para ter registrado, né? Uhum. Para ter registrado. Então, assim, a pessoa que não tem muita facilidade de escrever, realmente, falar como foi, aí eu lanço mão de outra possibilidade expressiva, que é o desenho, e que não tem nada de feio e bonito. Uhum. Você disse que fez enfermagem inicialmente Sim. na sua carreira, mas existe a faculdade de musicoterapia, né? Sim, existe. Eu fiz especialização em musicoterapia. São 2 anos. Então, assim, por isso que eu falei no início, né? A musicoterapia, para se falar, eu faço musicoterapia, eu atendo sessões de musicoterapia. Você tem que, obrigatoriamente, ser musicoterapeuta. Tem que haver a qualificação, ou na graduação, que são 4 anos, ou na especialização, que são 2 anos, 2 anos e um pouquinho, porque a gente passa por uma grade curricular estudando as questões de desenvolvimento humano, a questão de neurologia mesmo, para a gente poder entender como tudo isso funciona, porque não é um oba-oba, entendeu? Oba, vamos fazer música aqui. Não é isso. Tem tem bom todo deixar um isso bem critério. claro, porque senão amanhã está todo mundo sendo musicoterapeuta aí. E não é por aí. Não é por aí, não é por aí. A gente tem que passar por estágios supervisionados. Depois de formada, você passa por terapia, porque muitas vezes alguns conteúdos trazidos pelos pacientes batem em você ali, para você poder entender como é que aquilo está batendo em você, e por supervisão. Porque de vez em quando trava, que não vai para canto nenhum, e você, como você está inserida ali, naquele contexto da sessão, às vezes o profissional custa enxergar o que está acontecendo. Então, a gente normalmente leva para o supervisor, e o supervisor fala, olha, é por aqui. Será que não é por aqui, não? Então, assim,
É tudo muito bem fechado. E assim, a própria formação do musicoterapeuta, tanto na graduação como em pós-graduação, né, no curso de especialização, a gente estuda muito, a gente tem que apresentar artigo no final, tanto de um quanto de outro, e a prática de estágio supervisionado é intensa. Eu tive muita sorte, porque eu fiz o meu estágio com a minha supervisora, que era a Paula Franco, dentro da turma dela, que eram crianças com autismo. Então, assim, foi muito interessante, porque eu tive a supervisão direta da minha supervisora mesmo, enquanto estava fazendo estágio. Eu acho que a musicoterapia para o autista deve ser uma coisa muito gostosa para eles, né? Eles devem se sentir muito aninhados. Sim, é muito interessante. É muito interessante. Foi por conta do estágio que eu fui fazer a especialização depois em autismo, né? Até para poder atender os pais, o grupo de pais e de cuidadores das crianças. Então, é muito interessante, porque crianças que têm um déficit de fala, não é todo autista que tem, alguns sim, né? Eles começam a cantar. Como o processamento musical é feito através em regiões do cérebro que não estão atingidas pelo transtorno, né? Funcionam e eles cantam. Então, eu tive um paciente, que é a minha paixão, que era um menino de 4 anos na época, que ele era não verbal, e que a gente começou a trabalhar ritmo, movimento, e aí começamos a cantar com ele. Ele adorava bola, a gente jogava a bola e começava a cantar, inventar uma música, passa, passa, vai passando, e quando a gente viu, ele estava cantando. E aí a mãe contou para a gente, a mãe dele é uma pessoa assim, maravilhosa, ela contou para a gente que em casa, mandou até vídeo dele, ele botava os videozinhos daquela galinha pintadinha, das músicas que ele gostava, e começou a destravar a fala, cantando. Então foi do canto para a fala. Isso é uma realização para você também, né, Valéria? Nossa, mas é uma coisa maravilhosa. É uma coisa assim, tanto com a criança, com adulto, com pessoas com depressão, ver que as pessoas podem fazer contato com algo que vai fazer assim, um caminho em busca de saúde, de melhorar a qualidade de vida. Isso aí é muito gratificante, não há preço para isso. Como é que a musicoterapia ajuda na ansiedade? A gente começa primeiro o ritmo, ansiedade, então é ritmo mesmo. Trazendo questões de ritmo, de como esse ritmo toca na pessoa, né? Isso aí, eu estou falando de uma forma geral, mas nem todo mundo é dessa forma, né? E muita questão de você trazer o corpo respirando, um corpo presente, um corpo que mostra o seu próprio ritmo. Então, normalmente, a gente faz uma vivência assim, caminho, eu boto às vezes bambolês, né, no chão da sala, e falo, me mostra o seu ritmo. Aí, normalmente, eu boto uma coisa sem nada, só a pessoa, e depois eu começo com um ritmozinho lento, e você vê, olha como é que você está. A pessoa está completamente agitada dentro de uma valsa. Entendeu? Assim, é uma caminhada. Normalmente a gente trabalha muito com isso, o corpo mostrando como é que está presente isso. E eu vejo, sabe, que primeiro passo para tudo, seja nos quadros de ansiedade, nos quadros de depressão, seja lá o quadro que for, quadros de dor, o primeiro passo é a autoconsciência. É a pessoa entender como é que se sente, é a pessoa conseguir dar nome ao que está sentindo, a pessoa, a partir daí, conseguir enfrentar alguns desafios. Há pouco tempo eu estava atendendo uma pessoa com transtorno de pânico,
E eu faço, sempre multidisciplinar, né? A musicoterapia, ela é complementar, ela não anula nenhum outro tratamento, ela não, muito pelo contrário, a gente trabalha junto. Então, eu trabalho junto de médicos clínicos, médicos psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos. Eu fiz um trabalho com uma fisioterapeuta no atendimento domiciliar de uma paciente com cuidado paliativo. Ela fazendo a fisioterapia motora e eu trabalhando com o ritmo. E ela fazendo a fisioterapia no ritmo que eu estava apresentando ali. E foi um trabalho belíssimo da fisioterapia. Foi lindo. A pessoa com sequela grave de AVC, e foi um trabalho lindo, entendeu? Então, assim, é importante que a pessoa tenha essa autoconsciência, que ela possa dar nome ao que está sentindo, porque normalmente a gente passa batido, então, assim, é importante dizer, não, estou sentindo isso, mas eu estava falando da paciente com pânico, que eu estava atendendo, dos desafios, né? E essa paciente, ela estava fazendo trabalho comigo, com um psiquiatra e com uma psicóloga. Aí ela saiu do meu consultório, ela já estava se arrumando mais. É interessante como é que até a autoestima muda, né? Ela estava se arrumando, estava com coragem de botar um salto alto, que ela sempre gostou, mas ela tinha medo de cair, então não botava. E aí, daqui a pouco ela sai, volta correndo para minha sala, bate. Ela falou, acho que eu estou desenvolvendo a crise de pânico. Aí eu acolhi, botei na minha sala de novo, aí vamos respirar. E aí, o que tinha acontecido, de fato? E aí é o grande desafio, né, da pessoa. Ela estava atravessando uma avenida grande aqui, e usando o tal salto alto que ela começou a usar de novo, e um carro veio, furou o sinal, sei lá o quê, e ela teve o reflexo de susto que qualquer um de nós teríamos. E nesse susto, ela achou que estava começando a ter a crise de pânico. E não tinha nada a ver. É algo. Então, assim, o grande desafio é esse: a pessoa ter tanta autoconsciência que ela vai perceber: opa, aqui é a crise de pânico vindo, que é importante saber. Não, isso aqui é algo, nada tem a ver com ansiedade patológica. Qualquer pessoa levaria um susto. Claro. Mesma coisa na depressão. Quando é que está ciclando para uma depressão mais severa e quando eu estou simplesmente triste. As pessoas estão com muita dificuldade de contato com as emoções. Então, assim, se eu estou triste, eu tomo um determinado medicamento. Se eu estou não sei o quê, eu tomo outro medicamento. Às vezes não, às vezes é aquilo mesmo, e é aquilo mesmo que você tem que passar. Uhum. Há uma necessidade de passar por aquela situação, sabe? Certo. Valéria, quais são as principais aplicações terapêuticas da musicoterapia e suas interações? Olha, aplicações terapêuticas, né? Você tem, como eu falei no início, que como a música entra e seus elementos entram no sistema nervoso e se espalham, então a gente tem benefícios em área motora, neurológica, áreas de fala. Eu tenho uma pessoa que eu atendo com quadro demencial que iniciou muito brevemente, e ele fala, mas ele que sempre gostou de cantar, não canta. Então a gente usa a música para fazer o resgate. Não vai haver cura nesse processo, mas vai haver uma melhora na qualidade de vida, onde ele pode fazer alguma coisa que já fazia. Entendeu? Então, assim, área motora, área de fala, nos quadros demenciais, no sentido de melhorar a qualidade de vida, nas questões com TEA e também nas questões de prevenção. Uhum. Onde a pessoa vai simplesmente melhorar a qualidade de vida. Qual o público-alvo que você mais atende dentro da musicoterapia? Eu atendo mais adulto e idoso. Adultos e adultos idosos. Uhum.
né? Eu atendo poucas crianças, mas o meu público mesmo é adulto e adulto idoso. E os quadros, né? Quadros de dor, fibromialgia, depressão, quadros de ansiedade. Uhum. Quais são os principais benefícios da musicoterapia? A musicoterapia, ela age, em termos de benefício, né? Ela vai facilitar contato com as emoções, vai melhorar estresse, vai aliviar um pouquinho quadros de ansiedade, a partir do momento em que a pessoa começa a ter consciência do que está acontecendo. Em crianças, né? Vai mexer na área motora, na área da fala. Então, assim, tem benefícios em todas as áreas, porque como a musicoterapia, como a música e os elementos da música, né, entram na pessoa de uma forma muito impactante, se está sendo trabalhado com musicoterapeuta, a gente vai saber mexer naquilo de acordo com cada demanda de cada pessoa. A música então, assim, fala na ritmo, alma, harmonia, né? a música fala na alma. Aí você imagina o né? que... Exatamente. Então, assim, imagine a música falando na alma com um musicoterapeuta, que é um profissional qualificado para saber mexer isso onde precisa ser mexido. Valéria, além de musicoterapeuta, você também é psicodramatista. O que é isso? O que faz um psicodramatista? Bom, eu sou psicodramatista, eu não sou psicóloga, né? Então eu não faço a psicoterapia, é terapêutico. E, assim, o psicodrama, ele foi criado pelo Moreno, que é uma paixão minha, e ele usa também a questão de expressividade. Então, várias técnicas dentro do psicodrama que a gente faz a utilização de objetos, que a gente chama de objeto intermediário, que no caso da música eu uso os instrumentos, por isso que eu digo que eu caso as coisas, né? E muitas vezes a gente pode botar a pessoa para dramatizar mesmo, lá no casando com a musicoterapia, nem tanto. O que eu coloco trabalhando as questões de espontaneidade, as questões de criatividade, através de algumas técnicas terapêuticas do psicodrama. Que, assim, a pessoa falar através do objeto. Então, assim, muitas vezes a gente coloca uma série de objetos e fica muito mais fácil para a pessoa, ao invés da pessoa falar, hoje eu estou com muita raiva, hoje eu não estou legal, não. Eu tenho um bonequinho lá, que até foi o Nando que me deu, que é um bonequinho que ele tem uma cara triste de um lado, do outro lado ele tem uma cara com raiva. E eu tenho uma cara alegre. E eu tenho um outro bonequinho com uma cara brava, sabe? Aí eu boto aquilo lá e a pessoa fala dela através do uso daquele objeto que tá se mostrando ali. Isso é uma técnica psicodrama. Certo. E você também é psicomotrista relacional. O que vem a ser isso? Psicomotricidade relacional, ela foi criada pelo André Lapierre. Então, a gente utiliza todas as questões da psicomotricidade tradicional. Ela é relacional porque o nosso olhar é um pouco diferente. Eu não faço sessão de psicomotricidade relacional, porque não daria para fazer a sessão de psicomotricidade relacional, de psicodrama, não. Eu caso conceitos e técnicas. Então, assim, a psicomotricidade relacional me traz a possibilidade de observar o movimento da pessoa, daquele corpo da pessoa em movimento, se expressando em relação consigo mesmo e com os outros. Quer dizer, você utiliza o psicodrama e a psicomotricidade dentro da função de musicoterapeuta. Eu caso conceitos. Exato. Opa, falhou a internet. Oi. Na realidade... Oi, falhou um pouquinho, agora estou. Na realidade,
eu uso os conceitos e a leitura, porque eles se casam, eles se complementam. Tanto a musicoterapia, como o psicodrama, como a psicomotricidade relacional, a gente tem uma visão do potencial criativo da pessoa, do potencial expressivo da pessoa. Então, são conceitos que se casam e que eu vou lançando mão de acordo com o que eu vejo que está se apresentando ali. Mas a sessão é de musicoterapia. Certo. E o que é ser uma educadora somática? A educação somática, chama-se somática, né? Porque quando se fala soma, a gente está falando não só de corpo. A gente está falando de um corpo que é permeado de emoções, que é permeado de afetos, de sensações. Quando a gente afeta, e aí a música é potente, quando a gente afeta um desses níveis, afetivo, emocional, psíquico, social, espiritual, o outro é afetado diretamente. Então, assim, por isso que a educação somática, a gente faz alguns exercícios, algumas vivências de percepção do corpo em movimento ou na passividade, para que a gente possa cada vez mais se tornar consciente de como esse corpo é presente. Normalmente a gente fala do corpo como se fosse algo que não sou eu. Não, o corpo sou eu, meu corpo sou eu, permeado de emoções. A gente tem cada vez mais, sabe, se vê como um ser biopsicossocial, espiritual. Somos um todo. O que não dá para fragmentar. Se a gente separa, hoje em dia nem mais didaticamente dá para separar isso. É uma coisa só, porque a gente sabe que o que afeta um nível afeta diretamente outro nível. Valéria, eu queria te agradecer muito. Infelizmente, nós estamos em cima do horário. E se eu não terminar, eu levo uma bronca da Paola. Paola é que comanda lá na rádio. Ela briga comigo feio. Ela é braba, muito braba. Então, eu tenho que terminar o programa. Quero te agradecer imensamente. Espero ter contribuído para os nossos ouvintes e os nossos internautas, de alguma forma, para que passassem a conhecer o que é musicoterapia e o que é participar dessa terapia tão útil que pode melhorar tanto a vida de cada um de nós. Você quer completar com alguma coisa, Valéria? Eu quero agradecer muito pelo convite, Paulo. Muito bom ver você. Também. Ainda que assim, de longe, é um de longe de perto. Né? Exato. Então, assim, muito bom estar aqui, muito bom. Eu estava ouvindo as propagandas, né? Falando das ruas que eu conheço. Eu fiquei emocionada com aquilo. Eu falei, meu Deus, eu conheço isso tudo. E é tão bom. Então, assim, é uma emoção muito, muito grande poder estar falando na rádio da minha cidade, né? Exatamente. Fiquei muito feliz. Muito obrigado, Valéria. Eu quero agradecer aqui a Eunice Catunda, lá de São Paulo, que está nos ouvindo, ao Marcos Carneiro, Elizabeth Grabner, a José Rosato, lá do estado de Ticabal, também em São Paulo, a Olivia Wendlin, José Roberto Gabrich, o seu Carlos, a Norinda, que está sempre no radinho ligada aqui na gente, a Marilene Azevedo, ao Alexandre Vieira, Bernardo Filho, João Freitas, a Maristela Eixa, a Conceição do Retiro, ao Gabriel Lino, Augusto Soares, Alfides Alves, enfim, a todos que estão aqui nos acompanhando diretamente pelo Facebook ou pela Rádio Imperial de Petrópolis. Paola, muito obrigado pelo carinho que você sempre nos acolhe aí na rádio. E, Valéria, um beijão para você e até um próximo encontro. Beijo. Quem sabe ainda traremos outros assuntos aqui a serem discutidos. A todos os que bom, obrigada. Beijo. Os nossos internautas, um bom final de semana, que continue esse solzinho, porque a gente não está aguentando de frio aqui, a coisa está feia. Não se esqueçam de agasalhar mãos e pés, porque as extremidades são importantes, principalmente aqueles mais novos como eu, né, que tem que estar agasalhados. Até semana que vem, até sábado próximo, quando estaremos de volta com mais um programa Nós Servimos sobre a chancela do Lions Clube de Petrópolis do Candinha. Um beijão a todos. Fui!